Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós vemos uma teologia muito bonita e muito santa da igreja. Primeiro, o Senhor afirmando categoricamente que Ele é o nosso Deus. Vejam o que é que Ele diz na profecia de Isaías: eu sou o Senhor, não há outro. Essa afirmação de Deus na profecia de Isaías, do terceiro autor do livro de Isaías, nesse capítulo aqui 45, ele nos fala, ele nos coloca o senhorio de Deus. Ele é Senhor, que nos conduz, que nos protege, que nos ama, que nos perdoa, que tem misericórdia da nossa condição criatural, debilitada, débil pelo pecado. Ele é o Senhor que nos guarda do mal. E nós temos que tomar consciência desta realidade aqui. Não basta o Senhor nos falar, provando o seu amor: eu sou o Senhor, não há outro. Mas é preciso que nós tomemos parte nesse amor de Deus para conosco. Hoje, mais do que o homem saber que Deus o ama, o homem tem que tomar consciência de verdade que é amado por Deus, que a palavra de Deus não é uma palavra jogada ao léu, não é um amor de massa, superficial, supérfluo, vazio. Não são palavras sem sentido. Mas aqui nós vemos a afirmação amorosa de Deus, e que nós devemos tomar consciência que nós somos o alvo do amor dispensado de Deus. É tão triste quando nós vemos o homem cristão, católico, batizado, que não desfruta do amor de Deus e vive o tempo todo se enganando com pseudos amores, amores frívolos, que nos machucam mais do que nos fazem felizes, que nos enganam mais do que verdadeiramente nos amam. Observem que quantas vezes nós saímos atrás de amores vazios, se é que a gente pode chamar de amor, de coisas que não nos preenchem, que não nos completam, que nos roubam de nós mesmos, que não nos faz feliz. E é preciso que nós possamos de verdade nos sentir amados por Deus, não como enganação para a nossa consciência, mas para uma vivência de santidade, onde eu sou amado por Deus, com um amor único, pessoal, intransferível. O povo do antigo Israel tinha consciência que era o povo escolhido de Deus, tinha consciência que era o povo amado por Deus,
tinha consciência que era o povo que desfrutava do amor grandioso e privilegiado de Deus. Se vocês param para pensar, aquele povo de Israel, mesmo tendo essa consciência tão grande aqui, e sendo verdadeiramente o povo escolhido, protegido, querido, amado por Deus, um povo que nunca teve paz, desde lá de trás, quando foram escravizados pelo Egito, quando estavam no exílio, quando tiveram uma liberdade e começaram a passar fome e sede no deserto. Mas aquele povo ali compreendia que porque Deus amava tanto aquela nação despertava ódio e tirania de todos os outros povos. E até hoje, o povo de Israel tem consciência dessa realidade. Vocês estão vendo uma guerra pipocando lá no estado de Israel. Mas aquele povo tem consciência, nós somos de Deus, e essa terra quem nos deu foi Deus. E eles tinham tudo para não crer nisso. Eles tinham tudo para dizer assim: nós somos uma nação esquecida por Deus, porque nunca tivemos paz, porque os povos sempre quiseram nos destruir. Mas, pelo contrário, eles dizem assim: porque Deus nos ama tanto, nós despertamos a tirania e o ódio desse povo, mas nós somos o povo de Deus. Seria tão santo se nós católicos compreendêssemos que nós somos o novo povo, que nós somos a nova Israel. Seria tão santo se nós compreendêssemos que Deus verdadeiramente nos ama, não daquela forma verdadeira, mas ainda distante como antigamente, quando Deus ali se revelou àquele povo através de uma sarça ardente, através de uma brisa suave, que falou pela boca dos profetas. Não. Seria tão santo se nós tomássemos consciência que Deus se fez homem como nós, assumiu a nossa condição para nos salvar e que está muito próximo a nós. E como, Padre, essa proximidade é a Eucaristia. Deus já fez a parte dele, já nos amou com um amor incomensurável. E nós, católicos, devemos cada vez mais buscarmos entender esse amor de Deus. Veja você, meu irmão, olha a sua vida. Como você facilmente abre a boca para reclamar da vida? Veja como você facilmente fica descontente com alguma coisa aqui e ali, broxoxô pelos cantos, onde deveria, ao invés de gastar a energia com essa tentação de não ser amado e não ser abençoado por Deus, porque isso é uma tentação, você deveria gastar essa energia olhando tanta coisa boa que Deus fez, faz e fará no teu viver. Olhando a sua vida e vendo como Deus abençoa, como Deus protege, como Deus guarda, e olhando que tem muita gente numa situação muito pior. Então, essa santidade aqui, de ser grato a Deus, é um movimento que nós devemos fazer para crescermos na intimidade com Deus, na proximidade com Ele.
Seja grato a Deus. Ontem a semana acabou. Hoje a semana iniciou. Será que ontem, no derradeiro momento da semana, no momento antes de dormir, será que você agradeceu a Deus a semana que você teve? Com tudo de bom que Deus fez? E também com as dificuldades que aconteceram? E você conseguiu superar? Hoje, a primeira manhã da semana, ensolarada, será que você colocou a sua semana sobre a batuta de Deus, sobre a proteção de Deus, e partilhou com Deus os teus projetos, os teus compromissos todos ao longo da semana, as tuas viagens, quem sabe? Será que você colocou tudo isso nas mãos de Deus? E veio à igreja hoje, não simplesmente para cumprir o mandamento, mas por amor a Deus. Não simplesmente pela missa de 14º dia, talvez tem tantos e tanto tempo que você não pisa na igreja. Será que você veio de verdade com a consciência de que eu vou à igreja, colocar a minha semana sob a proteção de Deus, colocar os meus projetos sob a inspiração de Deus, pedindo ao Senhor, o bom Deus, que me dê paciência, norte, sabedoria, saúde, dignidade, para que eu possa viver santamente o projeto de Deus para mim, ao longo da semana que se inicia? Isso é ser de Deus, isso é se enxergar de Deus, isso é compreender que pertence a Deus. Vejam o que é que Paulo, hoje, escrevendo à comunidade dos Tessalonicenses, nessa perspectiva, Paulo diz: olha, Paulo, Silvano, Timóteo, ele os dois, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois o número dos escolhidos. Olha aqui, irmãos amados por Deus, damos graças a Ele pela nossa vida, damos graças a Deus por tudo o que nós vivemos, pela nossa história, e a nossa ida à igreja, e o nosso compromisso de fé, é simplesmente uma forma de dizer assim: olha, Senhor, eu te amo, apesar das minhas infidelidades. Olha, Senhor, eu sou teu, apesar de muitas vezes escolher outro caminho. Olha, Senhor, a minha condição me ajude, me dê forças, para que cada vez mais eu seja teu. É assim que o cristão vive, com a consciência de que é assim que ele pratica a justiça para com Deus. Lembrem, estou retomando o tema da missa do domingo passado. Ser justo para com Deus é o primeiro ato. A minha justiça para com Deus, colocar Deus no lugar de Deus e me colocar no lugar de criatura, colocar a minha vida nas mãos de Deus, apesar das minhas misérias e infidelidades que são tantas. Só que vejam bem, hoje nós vemos um momento de tensão. A tensão estava acontecendo nos últimos domingos entre Jesus,
os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Vocês lembram? Foram várias semanas assim. Hoje nós temos uma tensão entre Jesus, os fariseus e os partidários de Herodes, ou seja, os submissos de primeira ordem do rei, do imperador. E eles ali armam uma cilada para Jesus. O texto é muito claro aqui. Fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Só que eles são astutos, com o espírito demoníaco. Eles chegam elogiando, chegam enchendo, inflando o ego de nosso Senhor, que não gostava de elogios. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pela aparência, não julga um homem pelas aparências. Aqui elogiaram Jesus. Esse aqui é Deus mesmo. É um mestre verdadeiro, que nos coloca no caminho do seu Pai, que não se deixa vender, que não é influenciável, e que verdadeiramente ali não julga o homem pela casca, mas pelos atos de amor, pelo coração. É lícito ou não pagar imposto a César? Diz-nos, pois, o que pensas. Minha gente, olha, mesmo o cristão sendo de Deus, nós somos de Deus. Como diz um autor sagrado de uma obra do início do primeiro século, não do início, do primeiro século, segundo século ali, que escreveu uma carta a Diogneto, que a gente não sabe quem é esse autor, só tem carta a Diogneto. Ele diz com muita propriedade lá assim: olha, a pátria do cristão é o céu. O cristão não tem residência fixa neste mundo, ele está passando. Depois Paulo também fala isso. Mesmo a gente tendo consciência que nós somos de verdade homens e mulheres do céu, que pertencemos a Deus, que a nossa cidadania é o céu, a gente sabe que não vai viver nesse mundo eternamente. Mais cedo ou mais tarde a gente vai partir. Eu brincava com Cleide ali na sacristia, dizia: ô Cleide, estou envelhecendo em Gameleiras, olha meus cabelos brancos. O tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que a vida vai caminhando para o término, e o tempo não para. E a gente tem que tomar consciência que nós não somos alucinados, que nós também temos que praticar a caridade, a justiça, não só com Deus, mas também com a sociedade, com o Estado de Direito. Nós somos, de verdade, homens e mulheres sociáveis. Estamos em meio a uma sociedade que existem regras que devem ser cumpridas, e nós devemos cumprir. Pagar imposto é obrigação. Pagar imposto é obrigação. Cumprir horário de trabalho é obrigação. Cumprir as regras
As leis, se não estiverem de acordo, se não estiverem em desarmonia com o Evangelho, são leis lícitas e nós devemos cumprir. É claro que quem conhece um pouquinho de economia sabe que a carga tributária brasileira é um verdadeiro assalto. O que nós pagamos de imposto é um absurdo. Quando a gente olha ali uma nota fiscal, quando a gente compra muita coisa, muitas vezes a gente vê lá embaixo o tributo estadual, federal, a gente diz, meu Deus do céu, que absurdo. Mas faz parte da vida. Isso é a nossa contribuição para o bem comum. É a nossa contribuição com o nosso Estado, com a nossa pátria, para que nós possamos ter áreas comuns, com dignidade, com decência. Embora a gente sabe que muita gente rouba e se apropria e não age com justiça com aquilo ali, mas a nossa parte nós temos que fazer. E é bonito, e é santo, e é bom, e é digno quando a gente vê o desenvolvimento e tem muito das nossas contribuições, porque aquilo que a gente paga volta depois como recurso para o desenvolvimento do município, do estado. É lícito sim pagar tributo. E nosso Senhor aqui dá uma aula de ética. Olha, Jesus percebe a maldade deles que queria encurralá-lo, e Jesus diz: hipócritas, falsos, mentirosos, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram então a moeda. Jesus diz de quem é a figura e a inscrição desta moeda. Não era diferente das nossas moedas. A diferença é que nós temos uma esfinge no real brasileiro, mas ali a dracma, que era a moeda da época, tinha ali a esfinge do imperador, ali o busto do imperador, ainda tinha lá Augusto César escrito. Pontífices máximos, né? O pontífice máximo, ou seja, aquele que deve ser venerado, adorado, o Augusto. E Jesus diz de quem é a figura? Eles dizem de César. E Jesus, numa resposta sábia, diz: então dai pois a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Ou seja, é lícito sim pagar imposto, pagar tributo para o bem comum. Só que aqui nós temos uma gama de coisa que passa pelo critério da civilidade. Somos uma sociedade, temos um papel a cumprir. Que o padre seja padre da paróquia, cuide das coisas de Deus. Que o professor seja professor, que se preocupe em ensinar os seus alunos, não faça de contas não, seja justo. Que o diretor conduza os funcionários com sabedoria, que os vereadores façam o papel deles, que o prefeito faça o papel dele, que os funcionários, cada um, façam de verdade e ali desenvolvam o que deve ser desenvolvido, cumprindo horário, assumindo com dignidade o trabalho que Deus deu. Que nós possamos pensar no outro, até na hora de ligar um som dentro da nossa casa, se não estamos perturbando o sossego alheio, olhar a hora. Isso é ser sociedade. Tem que ter lei, tem que ter regra. Porque se não tivesse lei, se não tivesse regra, a gente não conseguiria viver neste mundo. Cada um querendo viver a seu bel prazer, a seu modo de ser. Não. Existem as leis divinas que nós devemos cumprir.
Mas existem também as leis humanas que são lícitas e que nós devemos cumprir se estiverem em harmonia com o projeto de Deus, com o Evangelho de Deus. E aí eu continuo a dizer, o cristão não é um alucinado, deve ser alguém justo. Que coisa mais triste, alguém que trabalha, que tem uma remuneração e vive infeliz com o trabalho que tem, onde nós temos milhões de brasileiros desempregados. Parem para pensar nisso. Vejam, que triste, um professor que tem a obrigação de ensinar uma criança e que deveria ter orgulho do seu trabalho, fazer de contas. Ou um padre que deixasse de se comportar como padre, deixasse de cuidar das coisas de Deus e fosse cuidar daquilo que não é próprio da sua ordenação. Que tristeza! Vejam, por quê? Porque a nossa santidade passa em fazermos a justiça, em praticarmos a justiça para com Deus e praticar a justiça também com os homens, com o Estado. Mas isso também não é só leis positivas, não. As leis afetivas também dentro da nossa casa. O limite, filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, meu irmão é meu irmão, esse daqui, aquele dali é meu parente. Foi colocado por Deus, porque Deus me colocou nessa família, fui colocado por Deus lá. Tenho obrigação de respeitar, de colocar a minha mãe no lugar de mãe, de colocar o meu pai no lugar de pai. Eu não tenho direito, de jeito nenhum, de bagunçar o projeto de Deus. Vocês estão sabendo, viram aquela tragédia que aconteceu na nossa paróquia, no Riachinho? Que miséria! Uma senhora morta, enterrada no fundo de casa. Que feio! Vejam que nós não estamos livres. Vocês estão sabendo, vocês viram, né? Eu creio que todo mundo está sabendo, né? Olhem as suspeitas. Que tristeza! Nós não estamos livres, não. Por isso que nós temos que rezar, ser gratos a Deus, pedir a Deus proteção. Talvez nesses meus quase 13 anos aqui em Gameleiras, talvez uma das cenas mais chocantes desse meu tempo de governo aqui na paróquia. Por quê? Porque a justiça não foi vivida. Eu tenho que respeitar a instância. Eu preciso respeitar o outro, mesmo que o outro não me apeteça mais, ou diabolicamente eu não ame mais o meu pai e a minha mãe, diabolicamente, não é? Porque não existe outra explicação. Se um filho não amar mais o pai ou a mãe ou o irmão, não existe uma explicação do que senão um sentimento diabólico que se apossou ali do coração. E se porventura você que está aqui dentro dessa igreja tem alguma coisa, algum ódio mortal contra alguém que é do teu sangue, saiba que nesse pedaço da sua vida Deus não está presente. Deus não está presente. Veja, não permita. Pode acontecer que você tenha sido magoado por alguém do teu sangue, mas reze, mas ame, mesmo que à distância. É um direito que lhe apetece, mas não permita odiar alguém do teu sangue. Lembrem
que o primeiro crime da história da humanidade foi um irmão contra um irmão, sangue derramado dentro de casa. Foi o primeiro que a gente tem histórico de fé. Por quê? Porque o diabo ali se apossou, a inveja adentrou naquele coração, e por inveja do amor de Deus para com o seu irmão, ele destruiu a vida do irmão. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, ser de Deus não é simplesmente vir à igreja. Ser de Deus é viver santamente a justiça. E aí nós veremos, como coroação do evangelho que nós hoje escutamos, o evangelho da próxima semana, onde nosso Senhor vai dizer: olha, o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes devem ser atitudes divinas. E se porventura não forem, nós temos que rezar e pedir a Deus a capacidade de amar. Primeiro, amá-lo sobre todas as coisas. E depois, amarmos o próximo como se fôssemos nós mesmos, com o mesmo amor que Deus nos amou. E por fim, amarmos a nossa terra, a nossa nação, a nossa sociedade, mesmo que tão corrompida e tão depravada, mas contribuirmos com a instalação do reino de Deus, que passa pelas escolhas que nós fazemos todos os dias. Vamos implorar a Deus que nos abençoe, que continue protegendo e abençoando a imensidão desse nosso Brasil. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que continue abençoando o nosso município, tão grande territorialmente, mas a população tão pequena, mas que aqui seja uma terra próspera, e graças a Deus a gente está vendo prosperidade. Que o Senhor, o bom Deus, continue abençoando as nossas autoridades, para que façam a justiça prevalecer, para que o Senhor, o bom Deus, continue de verdade derramando todas as graças e bênçãos dos céus sobre a nossa terra aqui, para que tenhamos sempre um município, uma paróquia de paz. Que o Senhor não permita que aconteçam mais esses grandes crimes no território de nossa paróquia, no território da nossa diocese, para que nós possamos viver sempre essa terra de paz do menino Jesus, que de braços abertos nos ama. Não é à toa, viu? Essa simbologia aqui não é à toa. Tem muito a nos dizer. Que é Deus que nos ama de verdade, sem reserva nenhuma. E se vocês pararem para pensar, quando é que a gente faz isso aqui? Quando a gente ama e quer ser amado. Olha uma criancinha. Quando a gente vai esperar a criancinha que quer nos abraçar, a gente abre o braço, baixa e sorri, e a criança corre aos nossos braços e se agarra no nosso, aqui chama de cangote isso aqui? Né? Pega no nosso cangote assim e abraça. Veja, é isso que Deus quer fazer com a gente, está assim esperando. Vamos correr para os braços de Deus, pedindo a Ele proteção, felicidade, mas praticando a justiça para com Ele e com a sociedade. Creio em Deus Pai,